Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Filhas da Pauta, nós duas aqui. Mais uma vez, segunda temporada já, amiga, não é Sim. brincadeira não. E a gente sempre se renovando, trazendo temas femininos, né, que dizem respeito ao universo feminino. E hoje a gente vai colocar o pezinho na cultura ancestral, Na cultura religiosidade, na cultura popular. Que a gente tanto ama. E para isso a gente tem uma convidada especial, né? Helenita Monte, essa querida que está aqui com a gente. Obrigada por me achar tão especial assim. Você é. Helenita é médica e nas horas vagas também é historiadora, pesquisadora da cultura popular. Se apresente, Helenita, pra gente. Vamos lá. Eu acho Olhando você pra gente aqui. que Vambora. nem a... Aliás, sua câmera é aquela ali. Eu estava ouvindo uma vez um entrevistador dizendo nem meu psicanalista me apresentaria com tanta propriedade. Pois é. Mas é isso, eu sou uma médica que usa muito dos seus honorários para sustentar uma pesquisa ampla por puro amor ao conhecimento. Conhecimento mesmo, sensu lato. E a antropologia, a teologia, a religiosidade popular são temas da minha predileção. Então, eu já fiz muitas viagens por causa disso, aí Brasil afora. Enquanto está todo mundo viajando para fora, eu estou viajando para dentro, né? E interessada mesmo em buscar a cultura raiz, a cultura no mais íntimo do povo brasileiro. E veio de onde isso? Da sua família? Eu acho que principalmente da minha família. Uma família materna, de origem espanhola e italiana, que chegou ao Brasil no século XVI e que contam 10 padres. Inclusive o meu avô, que depois de 47 anos de casado, ficou viúvo, foi para o seminário e ordenou-se padre. Foi ele que... Padre João Maria Monte? Não, João esse Maria aí, Monte, não. Padre Monte, Padre Monte. era meu tio-avô. Padre Monte foi o primeiro padre Sim. desse núcleo familiar. Eram 7 filhos, Padre Monte foi o primeiro, Donivaldo o segundo, Padre Orígenes o terceiro, que era meu avô. Olha só, e você foi atrás das bezedeiras. Exatamente. Mas porque isso convivia muito bem na minha família. Aham. Essa é a minha família materna. A minha família paterna, não. A minha bisavó, com quem eu convivia até meus 14 anos, era uma preta velha, pitadeira de cachimbo, Olha. que nasceu forra pela lei do ventre livre no engenho de Pernambuco, no engenho Souza Leão. Mas ela foi escravinha de dentro de casa. Então, ela bordava, ela lia, ela escrevia, ela costurava. Tanto que depois de casar com um filho bastardo do barão, ela conseguiu, uma vez viúva, sustentar os 2 filhos com costuras e bordados. Sim. Eu até História, hein? dei agora à minha filha uma roupinha de bebê costurada e bordada por ela, quer dizer, a tetravó dela, né? Você guardou isso esse Guardei tempo todo? isso esse tempo todo, e todos os meus filhos usaram. Então, quer dizer, nascia um bebê, os meus avós, quer dizer, a minha família materna, religiosa, católica, fazia conviver com tranquilidade a figuinha de marfim com a medalhinha de Nossa Senhora. Nunca houve Sim. nenhum incômodo, nenhum desconforto. Minha avó, a mãe do meu pai, fazia patuás. Todos nós andávamos com patuazinho na carteira. E uma vez eu cometi o sacrilégio de abrir o patuá para ver o que era que tinha dentro, né? E era uma oraçãozinha para Santa Luzia. Talvez Nada para cada demais. um ela dedicasse uma oração. Ou seja, é um sincretismo, sincretismo, religioso aí Exatamente. que é o nosso retrato. Exato, é o nosso retrato, quer admitamos, quer não. Agora, Todos nós temos um pezinho na senzala, na religiosidade Sim. africana. Isso está presente em algum lugar da Indígena, nossa casa. com certeza. né? E esse interesse especialmente pelas bezedeiras, né, que é o tema da nossa conversa aqui. O tema, as benzedeiras, eu fui muito benzida ao longo da minha vida. Eu vou usar o verbo dessa forma, tá? Sim. Porque eu acho tão bonito. Sim. E é assim que se fala mesmo, né? Exato. E quando minha avó casou, minha avó paterna, a mãe do meu pai, a vizinha dela, que não tinha família, já foi morar com ela junto e se transformou na nossa Dinda. E ela era uma rezadeira. Ela rezava ferida, rezava quebranto, ela fazia garrafadas. Então, mesmo na família materna, tendo tantos médicos, assim como padres, quem acudia primeiro era ela. Sim. Inclusive aos médicos, Olha, com as garrafadas. Então, eu acho que esse interesse pode ter nascido daí. Mas chegou uma época da minha vida que eu disse,
vou ser o contrário de Câmara Cascudo e vou buscar o homem no homem, não no livro. Esse foi um conselho dele, tá? O homem se encontra no homem, não no livro. Eu digo, eu já acumulei tanto estudo teórico, então eu fiz com que eu ligava, feito uma maluca para as prefeituras. Ei, está precisando de médico? Ah, eu estou disponível. Então eu fiz um mapeamento de áreas com identidades culturais diferentes e fui para essas regiões, trabalhando como médica e fazendo minha pesquisa Olha só que maravilha. fora dos horários de atendimento. E essa sua pesquisa, ela é uma pesquisa acadêmica Não, ou ela é... eis a questão. É uma pesquisa inteiramente livre. Eu quis dar um tratamento acadêmico a isso, mas fui cortada por duas pessoas que eu quis que fossem meus orientadores, porque eu queria fazer uma coisa bonitinha, ter um diário de campo organizado Sim. e tal. Mas, assim, eles cortavam muito a amorosidade, Sim. o trato mais fino que eu queria. A poesia. A poesia. Como você viver num sertão sem a poesia? O sertanejo, não ele dá. respira poesia. É. Não é? Então, eu queria viver Muito aquilo própria, intensamente. Por isso que não era ir lá fazer uma pesquisa de campo. Era viver entre eles. Isso foi maravilhoso. Só na Bahia eu fiquei em torno de 5, 6 meses em cada região. Chapada Diamantina, Recôncavo Baiano, Médio São Francisco, eu fiquei lá em Xique-Xique, e Médio São Francisco, Chapada Diamantina. Bom, eu fiquei em 6 regiões de identidades culturais diferentes. E aí eu peguei muito traço indígena que eu não conseguia alcançar. Alguns pacientes me diziam, minha avó foi indiazinha, pega por dentro de cachorro aqui. Então eu comecei a ver que o meu tripé, né, das etnias brasileiras estava meio manco. E aí passei 6 meses tentando uma chancela do Exército para ir para a cabeça do cachorro. E lá vou eu, com 18 quilos de material fotográfico e filmador e tal, para São Gabriel da Cachoeira. Por que a chancela do Exército? Porque eu precisava pelo menos de hospedagem, de alimentação Sim. gratuita, porque lá eu não ia trabalhar. E eu não ia estar gerando receita para sustentar essa maluquice, né? E o que vai resultar ou já resultou toda essa sua pesquisa? Para mim, uma satisfação enorme e um compromisso muito grande. E um prejuízo gigantesco. Mas Você nem publicou imagina. ou não? Publiquei. Eu já publiquei 8 livros, mas Aham. assim, voltados para a religiosidade popular. Eu tenho 2 já editados. Tenho Como Diz o Ditado, que é sobre os dizeres populares, foi meu primeiro livro. Assim, eu digo que eu devo muito aos meus sonhos e às minhas insônias. Eu sempre fui insone. Mamãe disse que foi dormir pela primeira vez depois que eu fiz 2 anos, que ela começou a cochilar, mas eu sempre dormi muito pouco. E numa dessas insônias eu comecei a me lembrar de ditados e aí escrever. Quando eu vi 200 numa noite, eu me animei. Quando eu menos pensei, tinha 7.000. Então, eu publiquei meu primeiro livro, assim, fazendo relações com outros idiomas e tal. E o segundo é o resultado dessa pesquisa sobre religiosidade, e é um livro que não vai ter fim, porque eu não paro de acrescer novas rezas, que é o Condôs te botaram, com 3 eu te tiro. Esse tema é uma das fórmulas de abertura. Toda reza de benzimento, ela tem uma abertura e um fechamento. E o Condôs te botaram, com 3 eu te tiro, é uma forma de abertura que eu acho linda, né? É com linda. 2 olhos maus te botaram, com 3 eu te tiro. Há quem diga que são as 3 pessoas da Trindade, Sim. seja lá o que for. O sincretismo religioso Com 2 te brasileiro botaram, é com uma 3 eu coisa te tiro, linda, né? Tanto que termina dedicando a Nossa Senhora do Desterro e mandando para as ondas do Mar Sagrado, né? Sim. É a fórmula de fechamento mais comum. Helenita, É pura agora poesia, né? Pura poesia. trazendo pra gente aqui, pro nosso universo feminino, né? As filhas da pauta são femininas, feministas, mulheres, enfim. Isso. Toda convidada nossa é mulher, todo tema nosso é feminino. Finalmente, um espaço para a gente, Pois né? é. Por que benzedeiras tem mais... A gente tem muito mais benzedeiras do que benzedeiros. Eu lembro da minha avó me benzendo. Eu acho que Ângela deve ter tido uma avó assim também. Sertaneja, minha avó era de Patu, e eu não saía de casa sem ela pegar um galho de Isso. arruda e me benzer. Isso. O galho de arruda ficava murcho. Murcho. Mas ela me benzia. Não, olha, quando eu saía e quando eu chegava. Então eu era muito ligada a ela. Minha avó, ela trazia essa tradição do sertão de Patu desde a sogra dela. A sogra dela era tida como bruxa. Sim. Foi uma bruxa. Ainda trouxe esse
estigma, né? Temida. Ela era espanhola, foi ela quem trouxe os Rodrigues aqui para a região Nordeste. E ela era tida... E a minha avó rezava nos dialetos estranhos. Sim. E ela era católica, apostólica romana. Mas quando ela começava a me benzer, ela falava coisas que eu não entendia. Vó, você está falando o quê? E ela rezava num dialeto. Não, foi a minha sogra que me ensinou. A sogra espanhola, que era tida como bruxa. Por que a mulher é tão protagonista quando o assunto é misticismo, quando é religiosidade, quando é fé? A resposta que eu encontro é que a mulher é a grande cuidadora, né? Ela é que cuida da doença, ela é que cuida do doente, ela é que zela pelo cuidado da família, da comunidade. A mulher é a pessoa na comunidade. O homem, ele é mais provedor, pelo menos era ancestralmente mais provedor. E a mulher é a figura do cuidado. E eu acho que essa sensibilidade, essa abertura para o místico, ela predispõe a mulher muito mais a realizar, a receber essa graça, a receber esse santo, a receber essa possibilidade de fazer um benzimento eficaz. Acho que a figura feminina ela é mais aberta para receber essa... Dizer graça é falar como meu avô. Dizer santo é falar como os pais de santo que eu conheci falam, né, dizem. Mas é isso, é como se você tivesse seu ori aberto para receber essa possibilidade de cura. O próprio de fazer a cura. Da bruxa é uma mulher, Isso. dona de casa, com uma vassoura, com o seu Exatamente. caldeirão. É uma grande cuidadora. Com seu gatinho ali do Exatamente. Eu não tive uma avó, assim, e me admira que você tivesse uma avó, né, com essa dimensão E, Margot, toda. você tem traços de bruxa, viu? Eu sou. Mas ela é. Quem não Total. sabia, fique sabendo agora. Fique sabendo agora, viu? Caro ouvinte. Mas, assim, Totalmente. eu não tive uma avó que me benzia, mas todo o mal-estar que a gente tinha, a mamãe puxava, levava numa Levava benzedeira. numa benzedeira. E era uma mulher negra, uma senhora. Isso. Né? Que a gente sentava lá no banquinho dela, ela pegava lá as ervas que ela tinha no quintal e ela misturava e vinha. E tem que benzia. saber o poder de Gente, cada e erva, uma como tirar a energia, erva, né? É uma energia que a gente Fora de sente. série. A gente sente. É impressionante. Ela está ali presente, ela está ali. Né? A minha Dinda, ela também ela falava em línguas, como se diz hoje em algumas igrejas neopentecostais e tal. Mas ela falava, depois ela começou a falar em tia Inês, que era alguém que vinha para junto dela, não sei se uma entidade, talvez do ponto de vista do espiritismo seja isso. Mas a minha família materna, essa cristã católica, ela também veio porque os pais foram queimados na Inquisição Espanhola. Então, os 5 primeiros membros da família Monte, eles vieram, eram 5 irmãos, fugidos depois que os pais foram sacrificados. Então, quer dizer, se a gente for fazer uma pesquisa de antropológica do brasileiro, a gente tem muito isso na raiz. Agora, A gente já traz isso na raiz europeia também. Sim. O negro ficou mais exposto, porque como era um estigma assim meio maldito, meio, né? E era muito fácil. Será que não tem tanto padre na minha família para não fugir desse estigma católico? Exatamente. Para não se enquadrar, né? O português trouxe a Igreja Católica, né? Isso. E o povo espanhol, que também esteve aqui de forma muito, muito presente, muito consistente. E que são os violenta, Rodrigues, né? E Vamos dizer. violenta. O espanhol, ele tem mais essa pegada mais pagã do que Isso. necessariamente Porque ele sofreu muito católica. na Inquisição. A Sim, Inquisição a espanhola espanhola. foi de matar. Então, A será minha que é à bisavó toa era que na minha espanhola. família tem tanto padre? Ou será que eles precisaram tornar-se padres para fugir de um estigma que estava posto? E aí vem quem nasceu primeiro, né? Exatamente. Eu fico pensando de voltar às benzedeiras, se ela se essa nossa herança, ela é genuinamente negra ou também é indígena. Ela é também indígena, sim. Agora, entre os índios, eu encontrei mais homem. Sim. Interessante. São os pajés, né? Sim. Os pajés. Inclusive, encontrei pajés especialistas em angústia, especialistas em tristeza, em luto, verdadeiros psicanalistas Mas da isso, cultura indígena. na contemporaneidade, né? Na contemporaneidade. Aí não dá para pesquisar muito. O indígena está tão diluído, sabe? E tão apagado também, né? Então, eu procurei o lugar onde eu
onde tinha a maior concentração de etnias. São 33 etnias em São Gabriel da Cachoeira. Não é? E mesmo eu estando com a chancela do Exército, que tem uma penetração grande entre eles, tem algumas que a gente não pode entrar. E eu tive que me despedir de muita coisa, né? Bom, eu sou nascida em 64, eu tenho toda uma reserva em relação a isso, de ser conduzida pelas Forças Armadas, mas fui muito bem acolhida e acho que eles estão conseguindo até fazer um bom trabalho, mas o indígena brasileiro está vivendo um momento apocalíptico, né? O Sim, mundo deles é está verdade. acabando. Ai, nem me fale, Lenita. De uma forma violenta, né? Mas, bom, as benzedeiras, onde eu encontrei, assim, mais forte, ainda foi no sertão. É, né? Ainda foi no sertão. No sertão baiano? No sertão nordestino, que foi onde eu mais pesquisei. Inclusive, temos uma benzedeira para falar aqui. A gente trouxe Oba! encontramos uma. Ícaro, solta aí, por favor, o depoimento de Mãe Sandra, que é benzedeira. Vamos ouvi-la. Eu me chamo Mãe Sandra, sou de Iemanjá. A minha ancestralidade me mostrou da minha avó, da minha bisavó, ser benzedeira e passou para mim o dom da benzedeira. Para mim, no feminino, sempre aplicava os pais mais velhos ensinar as mais novas, as mães, as filhas, e assim a geração foi passando. Nós mulheres compreendemos a vida, né? Enquanto no interior precisamos de médico, nós benzedeiras, com a fé que temos na ancestralidade, nos avós que são maravilhosos, porque eu fui benzida por minha avó, por minha tia, né? Por a minha bisa, e elas me ensinaram a rezar. Meus netos, minhas filhas e minhas amigas, a quem precisar, né? E eu acho que a benzedeira, pela sua fé, cura em nome de Jesus, em nome de Deus, cura muitas coisas, né? Tendo fé, nós estamos ali para ajudar. O depoimento dela. E tão sincrético, né? Você vê em nome de Jesus, mas ela é Mãe Sandra. Não é isso? Né? Tudo isso. Mas é bem isso mesmo, é um retrato. Agora, Não, eu sou filha de Oxum, Apará. Eu também. Né? Também, olha aí. Também. Somos mães, mas somos guerreiras, né? A gente tá lá, na corrente mais forte. Na guerra também, a gente não fica só com o espelhinho esperando que Xangô chegue, não. agora a mãe Sandra, ela tá ali com o raminho, né? Oba! E aí me ocorreu uma coisa, para cada reza tem a combinação de ervas ali diferentes? Tem. A última vez que eu encontrei com o pai de santo foi muito interessante. Foi um dia que eu estava no Hospital Rio Grande, minha mãe ia fazer uma cirurgia cardíaca. E ele me recomendou, assim, eu não conhecia, mas Tereza fazia anestesia com ele, minha filha mais nova, é anestesista. E aí ele disse, deixa eu lhe dar um conselho, comece a tomar banhos do pescoço para baixo com folha de árvore de manga-espada e na cabeça com manjericão. Agora, quando você for colher a erva, você pede licença ao Sanha, que é a dona da... Então, quer dizer, tem todo esse ritual, né? Você vai pedir licença à Mãe da Natureza, você colhe as 21 folhas, olha aí o simbolismo também do número, e aí você extrai a seiva, bota no balde só do pescoço para baixo, porque ela não vai fazer bem para a cabeça, e o manjericão vai só depois na cabeça. Então, quer dizer, isso é uma coisa que é determinada pela sabedoria ancestral. Sim. E tudo transmitido pela oralidade. Oralidade. Foi outra coisa que me fez comprometida com esse conhecimento. Muitas mulheres benzedeiras diziam, já não querem aprender, já dizem, isso é bobice de mãe está malucando, mãe está ficando demente. Então, começa a haver A se perder, né? A se perder. Então, eu me auto-assumi essa responsabilidade de colocar no papel, para que isso não se perdesse. Não só as rezas de cura e proteção, mas também aquelas de encomendação de cadáver, de moribundos, né? As excelências, os benditos, que está no livro, eu ia trazer para vocês, que eu imprimi, ele só é e-book, né? Mas a gente pode encomendar As o livro carpideiras físico. também entram nesse Muito, nesse estudo? livro, sim.
É um livro com quase 500 páginas, ficou um livro bem bonito. Que interessante. Agora, uma coisa que a mãe Sandra falou muito, ela repetiu várias vezes, assim, sobre, porque veio da minha bisavó, que veio da minha Isso, avó, que é veio o da minha traço mãe. mais marcante. Você, como médica, Helenita, e ao mesmo tempo uma cientista, né? Uma pessoa que se baseia na ciência Isso. para levar a sua profissão. Como é que você encara existe algum tipo de confronto ideológico dentro de você? Porque eu fico imaginando uma médica que ao mesmo tempo pesquisa a fé, A né? fé popular, A né? fé popular. E a cura. E a cura. Não, e você cura através das presenciar a ervas. cura, né? Aham. Eu tive uma paciente em Mucugê, Chapada Diamantina. Ela estava demorando a retornar e ela tinha uma erisipela grande. Uma erisipela é muito... as rezadeiras costumam muito rezar, né? Chamam de zipa. Usam a fitinha vermelha e tal, para ela não se Pra não expandir. passar, né? E aí, eu fui fazer uma visita domiciliar. Quando eu vi, ela estava lá. Disse, não, doutora, não precisou mais não, porque fulana me rezou. Você foi como médica. Fui como médica. E aí, a rezadeira me chamou. Disse, doutora, se você quiser, eu posso lhe ensinar. A senhora também é capaz de curar uma erisipela. também. A senhora também é capaz. Mas claro que eu quis aprender. Aham. Porque tinha paciente naquela comunidade que precisava da minha fé. Claro. A minha ciência não ia atingir sozinha. Não. Sim. Eu Mas acredito, mas eu sim, acho nesse isso- poder da fé. Isso é Nesse de uma poder curativo da humildade, fé. porque entre os médicos isso não é comum. O médico é aquela autoridade Existe uma certa que não arrogância, pode né? ser olha, questionada em Tanto hipótese perdem. alguma. Tanto perdem. Eu Em acho nada, que né? a fé é uma coisa que você não pode tirar. Às vezes é tudo que ele tem. É a fé, é a esperança, é a crença naquilo. Quem sou eu? Quem é o médico para tirar aquilo de um paciente? Voltando à mãe Sandra, essa história de passar de bisavó para avó, para mãe, para filha, para neta, tem a ver com DNA? Porque quando eu falei aqui que a minha bisavó era tida como bruxa lá no sertão de Patu, você falou, você também é bruxa. E eu, às vezes, eu me acho meio bruxa também. A minha avó materna era meio bruxa, era benzedeira, assim como era católica, também era benzedeira e falava em Sim, dialetos sim. estranhos. Então, tem a ver com DNA? Agora eu estou Não perguntando para acredito. cientista, para médica Helenita. Você acredita que esse poder de cura, ele pode passar? Não, eu acho que é mais da convivência, É da cultura. cultura. Eu Pura acho que é mais cultura. ambiental, é mais da convivência, da admiração. Pelo menos foi assim com muitas mulheres que eu encontrei. Por que que naquela família a tradição se perdeu e em outras ela floresce? Porque a convivência com os avós é uma coisa muito importante. Eu disse a Tereza, eu digo, olha, você não vai proibir que eu cante música de axé para minha neta, não, né? E Por quê? canto. Porque Tereza é Não, porque católica? Tereza é a mais católica, talvez, dos Sim. três. E canto, sabe? E gosto de vestir ela de amarela e dizer, você é minha luz, você é minha Oxunzinha, sei lá, que ela leve tudo e depois ela faça as escolhas dela, Claro. É isso. não é? E é um traço... E canto chula também, para é um ela, traço que ela muito tenha cultural contato com... nosso, porque Isso. né, essa hereditariedade, vamos colocar assim, é uma herança cultural muito forte, né? Muito. É tudo que a gente tem, gente. O que mais? Exatamente. E a Médico gente você não... encontra em todo lugar, cientista você Exatamente. encontra em todo lugar. Agora, vamos respeitar a fé do outro, E né? isso é muito grave o que se faz para apagar, né? O apagamento cultural e, consequentemente, o esquecimento do que nós somos, de onde nós viemos. Eu né? acho que mais do que o esquecimento, Ângela, de uns tempos para cá, é a intolerância religiosa, mesmo com o racismo no meio. E isso tem a ver com o apagamento. Porque exato. né, você desqualifica Isso. toda uma herança cultural. Fora o Exatamente. medo, né? Porque a intolerância leva à violência. A gente vê agora mesmo, semana passada, Teve um episódio. teve um assim. episódio de um centro de Umbanda sendo totalmente destruído mas pela aí- própria polícia do polícia. lugar. E algumas facções estão fazendo isso, né? Já tem facções fazendo Pois isso, é. por isso que aí tem essa discussão sobre terrorismo, entrar Bom, que aí não é E a criança o que- escopo da nossa... Que fez o desenho de Yansan e chegaram 10 policiais Na escola, né? na escola, É. porque a criança Que fez um loucura, desenho né? de Yansan. Então, Eu acho que a gente perde tanto por não levar para as crianças esse simbolismo. É um esforço tão grande, assim,
que eu pratico diariamente. Gabriel, eu tenho uma neta, vai fazer um mês amanhã, e tenho um neto com 19 anos. Imagine que maravilha, né? Nossa. E esse com 19 anos é assim, super ligado a mim e a meu marido. E ele conviveu com toda essa coisa dos orixás, da mitologia grega. A gente deu tudo que podia para ele. E a gente vê que formação diferenciada ele tem e como ele coloca esse conhecimento para discernir sobre assuntos mais diversos. E é importante, assim, esse orgulho, sabe? Esse orgulho, levar esse orgulho onde se vai. Por exemplo, essas suas publicações, esses seus registros, eles precisam estar mais, por exemplo, em escolas. Sim, com né? certeza. É tão difícil, Eu Ângela. sei, mas é uma resistência que ela precisa acontecer. Você Tem vê que alguém tem que começar. Para você ver, para fazer uma viagem dessa, a médica precisa tirar férias. Ela de férias, ela não ganha. E ela despende um custo. Quer dizer, é muito difícil. Mas você já tem um legado aí que já é muito importante, né? Assim, eu digo que Eu tenho muito já material a ser publicado. Por exemplo, eu já Perfeito. tenho um livro embrionário. Meu projeto são 5. Então, eu já tenho dos dizeres, da religiosidade, e o próximo seria Superstições e Crendices, que é o Pé de Pato Mangalô. É um sonho. Tem um livro quase pronto, que foi da minha convivência com uma sertaneja, que rezou uma oração chamada O Sonho de Nossa Senhora, era uma grande benzedeira, e nessa oração ela pede para ser avisada 3 dias antes de morrer. Olha Ela só. tinha 103 anos e eu vivo com ela esses 3 dias até que ela morra. É a Albertina? Não, foi lá no sertão da Bahia. Certo. Então é um livro muito lindo, porque viver com ela esses 3 dias foi a experiência mais sublime e Imagina. transformadora, né? Imagino. E era uma grande benzedeira. O que eu recolhi, e ela queria que eu anotasse as orações, foi uma coisa muito linda. Mas tudo isso é muito difícil, porque você publica, agora pelo menos a gente tem a Amazon, né? Algumas publicações digitais. Quem quiser pode imprimir, mas o custo ainda é muito alto. Sim. Mas está sendo feito, isso é muito válido. Exatamente. Né? Isso Eu é não, muito- esses a gente não registros pode são- ter nenhuma pretensão em viver disso. Sim. Né? Então, É. ainda bem que o canal Cultura Popular Brasileira, que nasceu da minha experiência amazônica, quando eu voltei, aí meu marido ficou encantado, né? Foi na época que ele estava começando a pensar em aposentadoria, ele é jornalista, era do Estadão, depois do Jornal à Tarde, e jornalista é inquieto, né? Vocês sabem, não para nunca. Então, ele resolveu criar esse canal no YouTube. Como autodidata, ele foi pensando em tudo, e ele é apaixonado pela religiosidade popular. Né? Então, ele criou, hoje são quase 6 milhões de visualizações. Ótimo. Infelizmente, só 60 mil inscritos, então, quer dizer, não monetiza. Ou seja, a gente tem muito prazer e Mas prejuízo. É isso, está lá, Está posto. está registrado. Isso. E Eu acho está que todo disponível, conhecimento né? é um Isso- compromisso. Qual é o Exato. canal mesmo? Chama-se Pra quem tá em casa. Canal Cultura Popular Brasileira. Ótimo. Ó, não é só Cultura Popular Brasileira, é Canal Cultura Popular Tá. Brasileira. Perfeito. Tá? Vamos para a nossa homenagem? Vamos para a nossa homenagem. Então, eu perguntei sobre Dona Albertina, né? Quando você Sim. falou da rezadeira, porque ela é a nossa homenageada de hoje. A gente sempre homenageia uma mulher sobre o tema, né, da mesa e que já tenha ido embora. Solta aí, Ícaro. Essa é Dona Albertina. Ela dizia que ela não realizava rezas, mas ela cortava as enfermidades utilizando a ponta de um facão. Ela morreu, minha gente. Ela teve 80 anos. Ela foi 80 anos benzedeira. Ela morreu com 103 anos em 2024. Que linda. Não é maravilhosa? Linda, Nossa, e linda. que fosse uma mulher que A tem Albertina aparentemente uma Coutinho. Eu imagem mandei tão até um frágil, vídeo pra você cortar nos- com facão, essa Mas sim, você Feminista, corta gata. mesmo, Que você corta linda. mesmo. Mineira, e né? isso é muito da... Aqui, a gente, em São Gonçalo do Amarante, eu entrevistei, até cheguei a mandar para você, Dona Chiquinha, que foi a primeira pessoa que conseguiu benzer minha espinhela caída, né, e me desentortar aos 111 anos. E você Olha ficou só. boa? Fiquei boa. Ela te colocou nas costas? Colocou, fez a Minha avó medição fazia isso comigo. de ombro, de tudo. Quer dizer, Que coisa linda. É. Ô, Helenita, a gente está encerrando nossa pena, isso dava conversa. uma tarde inteira, né, de papo. Com inteira, é certeza, verdade. uma conversinha muito boa. Você já divulgou o seu canal. Que outras possibilidades as pessoas têm de chegar até as suas obras, conhecer mais sobre o seu trabalho? Só pelo material digital. Tudo que a gente consegue reunir, dar um formato legal, a gente coloca digitalmente. E onde é que está disponível? Na Amazon.
né? A gente também transita entre o barroco e o erudito. Então, também tenho 2 livros sobre o barroco brasileiro, o Basílicas e Capelinhas e o Expectativa para o Transcendente, que também trata um pouquinho disso, né? Tenho 3 biografias, a do Padre Monte, a do meu avô, Com a Graça de Deus, A Alegria de Ser Avô, que é um livro que eu acho muito lindo. E 2 livros que Biagio fez, meu marido, sobre 2 membros importantes da minha família. Donivaldo, que é um livro muito lindo, o trabalho dele na Cúria, na época da ditadura, e sobre o meu avô, que foi um dos grandes construtores da cidade. Que maravilha. Joaquim Vitor de Holanda. Perfeito. E tem o canal também que as pessoas... O canal. Para mim, assim, mesmo que seja um shortzinho, a gente está sempre alimentando. Maravilhoso. Muito bom. A cultura popular é uma maravilha. É uma gente. riqueza, né? É uma riqueza. E a mulherada tomando conta, protagonizando aí tudo sim. isso. Aí é que é bom mesmo. Helenita Monte, um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. É aquilo que você falou. Amo Monte. Eu Apesar da ficaria Holanda aqui. ser muito plana, vamos de Monte de Holanda. Monte de Holanda. Tá certo. Muito obrigada pela Tá sua bom. presença Obrigada, aqui. obrigada, Ficamos Helenita. por aqui, né? E como diria Gilberto Gil, a fé não costuma falhar, né? Não costuma falhar. E me chamem de novo. Com certeza. vamos Vamos sim. ao mal do Tá tema. certo? Muito Porque obrigada. cultura popular tem muita coisa, né? É lógico. Tchau, gente. Até Até a a próxima. próxima. Aguarde.